Pinky o Cérebro é um desenho animado que passava na Cartoon Network, que contava a história de dois ratos. Um se chamava Cérebro, enquanto seu parceiro se chamava Pinky, e os dois sempre planejavam dominar o mundo, mas só que eles sempre falhavam, pois os seus planos tinham sempre furos. Pinky e o Cérebro possuem um lado macabro e muito triste. A verdade é que o Pinky e o Cérebro são dois ratos de laboratório que sofrem várias experiências. São torturados constantemente pelos cientistas, que estão sempre inventando coisas e injetando substâncias que nem o Pinky e nem o Cérebro sabem da sua origem. O sonho de dominar o mundo não era de Pinky, mas sim apenas de Cérebro, pois o Cérebro nutria um profundo ódio pelos humanos por ter sido torturado e abusado, feito de cobaia contra sua própria vontade. O Cérebro ele quer dominar o mundo para se vingar dos humanos e fazer com que todos sintam a sua dor. Se você for prestar bem atenção na abertura do episódio, o episódio começa com Pinky sempre perguntando ao Cérebro: Cérebro, o que nós vamos fazer hoje? Aí o Cérebro responde: o que nós fazemos todos os dias, Pinky, tentar dominar o mundo. E um homem começa então a cantar a música do Pinky e o Cérebro. A verdade sombria sobre essa música do Pinky e o Cérebro é que na verdade é um cientista cantarolando sobre os ratos. É uma música que ele mesmo fez na cabeça. É o seu ponto de vista dos ratos que ele usa em seus experimentos. Aí ele fala um pouco dos ratos na música. Aí a música é mais ou menos assim: o Pinky e o Cérebro, o Pinky e o Cérebro, um é esperto e o outro é imbecil. No começo da música, o cientista nos fala que há dois ratos, um chamado Pinky e o outro chamado Cérebro, mas só que um deles é esperto e o outro é imbecil. Mas ele não diz claramente qual deles é o esperto e o outro é o cabeça dura. Ele não fala. Ele apenas deixa essa questão para o próprio telespectador tirar suas próprias conclusões. E para aqueles que viram o desenho na época, com certeza tiraram suas conclusões de que o Pinky era o cabeça dura e de que o Cérebro fosse o inteligente. Sendo que essa é uma afirmação equivocada. Não é bem exatamente assim. A verdade sombria é que, na verdade, o Pinky, ele é inteligente, enquanto o Cérebro é o cabeça dura. E está aqui a explicação. Bom, o rato que foi mais afetado pelos experimentos foi, na verdade, o Cérebro. Ele foi o rato mais utilizado para os experimentos do que o Pinky, pois o Pinky, ao contrário do seu amigo Cérebro, o Pinky não se adaptava nem um pouco. Já o Cérebro é o rato que mais se adaptava aos experimentos, e os cientistas, vendo que o Cérebro se adaptava melhor aos experimentos, acabou colocando o nome dele de Cérebro. Enquanto o outro rato era rebelde, não parava quieto e era desastrado. Eles decidiram então batizá-lo ele de Pink. O nome Pink é na verdade uma homenagem à banda Pink Floyd. E a parte mais triste e perturbadora é que de tantos experimentos, o Cérebro ele não só ficou deformado, como também a sua mente foi muito afetada, pois o seu cérebro ficou atrofiado e muito inchado por conta dos experimentos. O cérebro ele sofre de transtorno pós-traumático, pois ele nunca consegue se esquecer dos traumas e dos abusos que ele sofreu no laboratório, e está sempre procurando novas maneiras de se vingar dos seres humanos que lhe causaram a dor. E de tanto procurar vingança, o cérebro ficou louco mesmo, piradão das ideias. O cérebro perdeu completamente a sua sanidade mental, ficando em um estado de insanidade e loucura. O cérebro ele é obsessivo compulsivo e tem pensamentos doentios de poder, riqueza, dominação e manipulação. E ele tem esses pensamentos todos os dias.
e sempre pensa em novas maneiras de se vingar e dominar o mundo. Já seu irmão Pink, irmão de consideração, ele na verdade não foi tanto afetado pelos experimentos, pois ele participou muito pouco, por ser muito rebelde e de nunca se adaptar. Sua mente está intacta, e a verdade é que ele cuida de seu irmão cérebro, pois ele sabe que o cérebro está com sua mente toda comprometida. Há um episódio muito interessante que comprova essa teoria. Cansado da burrice de Pink e de sempre estar falhando em seus planos, o cérebro ele constrói uma máquina para tornar o Pink mais inteligente. Mas o problema é que o cérebro, ele criou muitas expectativas em cima dessa máquina. Aí quando a máquina funcionou, entre aspas, o cérebro ficou muito decepcionado, pois a aparência do Pink não mudou nada. Ele continuou sendo o mesmo pateta de sempre. E com sua inteligência, o Pink aproveitou para mostrar para o cérebro que ele ficou inteligente. E ele mostra para o cérebro todinha as suas falhas dos seus planos. Ou seja, a verdade é que a máquina nunca funcionou. Ela na verdade tinha uma falha que o cérebro também não percebeu. E o Pink, muito esperto, aproveitou esse momento para mostrar para o cérebro que ele não era tão burro assim e que ele também era inteligente. E se não me falha a memória, depois de mostrar todinhos os erros, o Pink até ajuda o cérebro a conquistar o mundo. E vendo que seu amigo cérebro estava fazendo aniversário, o Pink ele monta uma grande surpresa. Ele realiza o sonho do cérebro, sem o cérebro saber. Mas só que o cérebro ele acaba estragando tudo no final, pois ele aparece no final do episódio reclamando de tudo e de todos, fazendo com que ele perca tudo. Em vez de brigar com o cérebro, o Pink simplesmente abraça seu companheiro, falando "Feliz aniversário, amigo". Eu infelizmente não lembro o nome desse episódio. O Pink ele vê o cérebro como seu irmão. E ele cuida de seu irmão, pois ele sabe que ele está doente e precisa de cuidados. E o Pink ele sempre faz as vontades do cérebro. Isso para alegrar o cérebro, que se sentia muito machucado por dentro. Uma das coisas mais da hora é que os cientistas ensinaram o Pink e o cérebro a ler e escrever. E os ratos aprenderam a ler e escrever, mas só que o desenvolvimento dos dois é diferente. O Pink, apesar de ser um rato, ele lê e escreve e fala como um ser humano. Já seu irmão cérebro não teve tanta sorte. A sua leitura e sua escrita é atrasada e ele mal consegue escrever. E os episódios até mostram a inteligência dos ratos. Enquanto em um dos episódios, que eu não lembro o nome, o Pink ele escreve normalmente que nem um ser humano. O cérebro, pro outro lado, em um outro episódio, é ele tentando escrever o próprio nome, mas só que ele mal consegue. E outra verdade sombria é que os planos do cérebro nunca dão certo. Isso porque o Pink sempre sabota os planos, para que o cérebro nunca consiga dominar o mundo. Isso porque o Pink sabe muito bem que o cérebro não tem condições de dominar o mundo. E ele nem cuida de si mesmo. Para falar a verdade, quem cuida do cérebro é o próprio Pink. O cérebro, ele está lutando contra a sua obsessão, que sempre acaba com ele. E no fundo, ele gosta do Pink. Com muito custo, o cérebro percebeu que o mais importante não era dominar o mundo, nada do tipo, mas sim que o mais importante de tudo é o amor, mas sim de estar perto do seu melhor amigo e de se divertirem juntos enquanto criam engenhocas novas e desenvolvem as ideias.